povo está querendo saber, está querendo abrir a boca e dizer: esse é meu candidato. E eu tenho certeza que o povo ainda não falou, ainda não divulgou, esperando esse momento, esperando o deputado Gildas Penedo Filho se pronunciar, esperando a concretização de um projeto. Esse projeto é novo. Fique agora com o microfone à disposição para falar sobre as eleições municipais. Deputado Gildas Penedo Filho, vice-prefeito Gildas Penedo. Já tem um nome concretizado, já tem uma ideia, o projeto está realmente pronto para que, digamos, a palavra "vamos à luta" comece a valer a partir de agora? Vandilson, você retrata muito bem, até porque essa nossa preocupação, até porque eu tenho uma consciência exata que ninguém constrói candidatura de forma isolada. Política, e quem enxerga um pouco, é a capacidade de agregar, de ouvir o sentimento das pessoas. Eu nunca tive nenhum tipo de vaidade de poder, e lhe confesso, ter a capacidade de poder ouvir o sentimento das ruas, de poder agregar, de poder perceber o que é que o grupo, o que é que as pessoas caminham e para onde pretendem se decidir. Eu digo isso porque é importante que a gente, e eu peço a compreensão dos ouvintes nesse momento, para a gente poder voltar um pouco ao tempo, para poder encontrar as razões e as explicações para o que está ocorrendo nesse momento. Eu digo a você e aos ouvintes nesse momento que depois da criação do partido, o nosso grupo político, e na minha cabeça o nosso grupo político era a Aliança da Vitória, e as suas principais lideranças, que no meu entendimento são o prefeito, que eu considero a figura mais importante do município, e o deputado que representava a aliança no âmbito estadual. Nós tínhamos tido uma conversa em outubro e ele manifestava o desejo de fazer o seu sucessor político. E é extremamente natural. A política é sequência de fatos. Há um projeto, há um grupo, você tem um legado e evidentemente que você tenta transferir esse legado para o seu sucessor ou sua sucessora. E lá atrás havia entre nós, e foi essa a única minha exigência, de que o candidato que pudesse sair do projeto da aliança, ou seja, a continuidade da Aliança da Vitória, fosse o candidato que viesse dos quadros do PSD. Pelas razões que eu lhe expliquei lá atrás. O PSD era um projeto novo, eu como líder do partido, vice-presidente estadual, estava trabalhando para fortalecer o partido em diversos municípios da Bahia, no Nordeste especialmente, onde eu tenho minha base política, e não seria diferente que na minha terra natal, no meu berço, na minha casa, não pudesse ter o desejo de poder ter o candidato da Aliança da Vitória nos quadros do PSD. E a nossa conversa com o prefeito, com o Rubinho naquele momento, foi muito tranquila. Eu perguntava se naquele momento ele já tinha uma ideia de quem poderia ser, ou quem ele imaginava que pudesse dar continuidade ao nosso projeto. Ao projeto de Rubinho e ao projeto de Gildásio, de Gildazinho, da Aliança da Vitória. Eu nunca pensei, Vandilson, e eu digo assim, com muita tranquilidade, em ter nenhuma posição diferente da manutenção da aliança. E eu lhe faço aqui um relato, e quem nos ouve nesse momento, consequência de fatos que vão explicar isso. Se eu quisesse ter candidato próprio em Tucano, eu teria me comportado politicamente diferentemente do que fiz. Até porque, sem nenhuma vaidade, eu não cheguei a 4 mandatos consecutivos de deputado estadual sem enxergar um pouquinho de política. E como é que se constrói uma candidatura? Você fortalecendo os partidos, você estimulando candidaturas, você tendo 2, 3, 4, 5 partidos sob o seu controle. Eu fiz justamente o contrário. Eu sempre deixei absolutamente tudo nas mãos do prefeito Rubinho
às vezes até, e eu sei que sou às vezes muito criticado, porque às vezes tenho me ausentado um pouco do Tucano, porque na minha leitura política havia um processo muito simples. A eleição de deputado estadual, por mais que Tucano possa me dar, e sempre me deu muito, sozinho Tucano não me elegerá deputado. Então eu teria que me recorrer a outros municípios, a outros apoios políticos para construir uma eleição. E na minha cabeça, e o Rubinho sabe disso, e meu pai sabe disso, e o grupo sabe disso, como eu confio, e confiava tanto, e confio tanto no Rubinho, eu digo, Rubinho, assuma o controle político do projeto da Aliança em Tucano, que lá de uma certa forma eu já tenho um nome consolidado, eu já tenho raízes políticas no município, e eu preciso construir a minha campanha em outros municípios. E lá fora, diferentemente de Tucano, que as próprias raízes políticas, a própria história nossa, o próprio trabalho, a própria vinculação, a minha história com o município, o trabalho do prefeito, do grupo, me daria uma força política própria aqui, mas lá em Jeremoabo, em Quijingue, em Cansanção, em Iraquara, na Chapada Diamantina, em Ibitiara, no sudoeste do estado, em Catiba, na região de Conquista, é o deputado Gildásio Penedo Filho que tem que estar lá, porque as pessoas conhecem Gildásio Penedo Filho. Não adianta Gildásio pai ir lá, porque por mais esforço que ele tem, a ligação política lá é nossa. Então eu sempre tinha isso muito claro. Rubinho, assuma o controle político, né, de Tucano, que eu estarei lhe dando o suporte necessário, nós vamos caminhar junto, é o meu desejo, é a minha vontade, e eu vou fazer a política estadual. E foi assim que nós traçamos uma estratégia de termos o nosso candidato pelos quadros do PSD. E preciso lhe dizer que, para não dizer que eu não fiz nenhuma filiação ao nosso partido, fora o próprio vereador Seixas, que já é do partido, o próprio Eduardo, o próprio Jorge, Maia, o Gildásio Penedo, a única filiação que eu fiz questão de fazer foi justamente aquele que o Rubinho, de uma certa forma, já tinha me dado a entender que seria o nosso candidato da aliança, que é o nosso querido Sóstenes. O Sóstenes, portanto, foi o único filiado de fora, diria assim, da gema do nosso processo, que veio ser, até porque o Rubinho entendia naquele momento, de forma muito lúcida, de forma muito inteligente, que o nome de Sóstenes era um nome que podia agregar todo esse processo. E havia do nosso lado, como também expectativa de retorno à política, o nome de Gildásio Penedo, que era o vice-prefeito, que também, pelos trabalhos e pela história política em Tucano, tem um lastro político que podia lhe dar condições de sonhar e de desejar, como é natural a qualquer ser humano. Ambicionar, quem está na política tem o desejo. Isso não quer dizer que será ou que vai ser, mas o fato de sonhar é um processo extremamente normal e lúcido em qualquer agente político. Então havia uma construção nesse formato. Ou seria Sóstenes, ou seria Gildásio Penedo na candidatura. Eu sempre tive, e aí meu pai é testemunha disso, uma clareza muito tranquila de que, embora a história política de meu pai é reconhecidamente conhecida em Tucano, serviço de dedicação, eu digo que eu conheço já alguma coisa da política, eu ando muito e conheço muitos municípios, muitas realidades políticas, e eu ando e digo que não encontro e dificilmente encontrarei uma pessoa tipo Gildásio Penedo. Um ser humano fantástico, um coração maior do que o mundo, uma figura que tem uma história de trabalho, de dedicação, de amor, de zelo a esse município. Mas eu entendia que, com todos esses requisitos importantes, a política tem as suas modificações e suas alterações normais. E eu já tinha enxergado, inclusive na própria eleição do Rubinho lá atrás, que havia uma necessidade de uma renovação política. Até porque, e aí é importante se dizer, meu pai nunca teve vaidade, nunca teve nenhuma tentativa de forçar uma barra para poder impor, desejar ser candidato. Ele quer e sempre quis fazer política. Porque se eu tirar de meu pai a condição de fazer política, eu devo dizer que eu vou morrer, vou matar ele em vida. Porque meu pai é um ser eminentemente político. Ele só vive, só respira política e gosta de fazer política da forma dele, que é o atendimento social, não tem hora para poder procurá-lo. Então, portanto, eu não poderia privar meu pai um direito de pelo menos sonhar. Mas na minha cabeça, e o próprio Rubinho sabe disso, eu já vinha construindo uma situação de maneira que ele continuaria